Há salvação realmente para toda a humanidade? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Abrindo Pedro a sua boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Os judeus, inclusive os primitivos cristãos, admitiam que a salvação era só exclusiva para essa nacionalidade. Mas Deus mostrou a Pedro que a salvação trazida por Jesus Cristo, ela pode ser aceita por qualquer pessoa de qualquer nação. Tanto é que abriu a porta para Cornélio, centurião romano, um homem estrangeiro, que recebeu uma visita angelical, ordenando-o que ele chamasse a Pedro para lhe pregar acerca da salvação na pessoa de Jesus Cristo. E Pedro foi, e estas palavras que acabei de ler em Atos 10, 34, são as palavras iniciais de Pedro na casa de Cornélio, que havia juntado toda a família e conhecidos para ouvir da boca de Pedro que Deus queria que ele soubesse. Então, quando levantamos esta pergunta, há realmente salvação para toda a humanidade? Nós o fazemos porque existem pessoas que dizem, quando são convidadas para assistir um culto, para ouvir uma palavra do Evangelho, elas dizem: para mim não há solução, Deus não me aceita mais. E confessam com toda a sinceridade: sou o pior dos pecadores. Será realmente que uma pessoa chega a esse ponto de admitir que para ela não exista mais recursos, não exista mais solução? Seria bom que todas as pessoas com as quais falássemos pudessem estar nesta mesma atitude, dizendo: eu sou o pior dos pecadores, para mim não há solução, Deus não me aceita mais, porque a primeira medida do Espírito Santo que vai ajudar um homem, uma pessoa, a se volver para nosso Senhor Jesus Cristo, é que ele reconheça mesmo a sua condição de pecador, porque do contrário não haverá possibilidade de ele receber a salvação. Quando Jesus anunciava a seus discípulos a vinda do Espírito Santo, ele disse que uma das missões, uma das funções do Espírito Santo aqui na terra, seria exatamente este modo, esta medida de convencer todo ser humano da realidade da sua própria condição. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Talvez você pergunte: que pecado é esse cuja atividade do Espírito Santo junto aos homens era convencê-los deste pecado, que eu chamaria pecado mater, pecado mãe, para que o homem pudesse aceitar a salvação?
é o pecado da incredulidade com relação à pessoa de Cristo e de sua obra salvífica, sua obra redentora, concluída por nós ali na cruz do Calvário. Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo por meio da morte expiatória, redentora do Senhor Jesus Cristo, ali na cruz. Então dizemos que hoje há uma tendência geral, uma tendência no sentido de que o homem se inocente e tenha uma posição segundo a qual ele nem pecador se reconhece como tal. E isso é ajudado pelas filosofias orientais, dizendo que o homem está no caminho de se tornar um Deus e que ele não é pecador. Por exemplo, a Seichonoe ensina a dizer na sua literatura: não diga sou pecador, pecador. Não existe pecador. Você é um filho de Deus. Não há ocasião para que esta pessoa possa reconhecer a enormidade do seu pecado, do seu erro, e recorra a Jesus Cristo para o cancelamento, para o perdão dos seus pecados, porque ela assim não reconhece. E o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8, declara que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora saiba, meu prezado ouvinte, que o recurso de Deus para você é tão grande, mas tão grande, que não existe a condição de um homem que se diga tão pecador, que para ele não existe a solução. Observe o que diz o profeta Isaías no capítulo 1 do seu livro, no versículo 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Outra tradução diz: provai-me. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Aí está Deus dizendo que pode tornar um pecado que é considerado negro, se tornar branco como a neve, alvo como a neve. Por quê? Porque há o recurso na pessoa do Senhor Jesus Cristo para a solução deste problema. E durante o ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ele, certa ocasião, foi acusado de estar comendo e bebendo com os publicanos, que era uma classe de coletores de impostos, que era odiada pelos judeus em geral. E Jesus foi acusado, e então ele disse, justificando a sua presença no meio daqueles homens: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se eu fosse justo, se você fosse justo, se fôssemos justos, Jesus não teria vindo ao mundo, pois não precisaríamos de Salvador nenhum. Logo, ele veio para salvar os pecadores. E note, prezado ouvinte, que ele viveu entre os homens tidos e considerados como pecadores pela elite religiosa dos dias de Jesus. Um dos títulos que foi dado a Jesus era amigo de pecadores. Ele recebeu pecadores e olha para observar que Jesus foi colocado entre dois bandidos lá na cruz.
dos pecadores, condenado pelos seus próprios erros, como um deles reconheceu: estamos aqui porque os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Foi quando ele pediu misericórdia a Jesus, dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele ouviu a resposta do Senhor Jesus Cristo: em verdade te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. O outro não se salvou porque se manteve impenitente, endurecido, crítico, mordaz, zombando de Jesus, dizendo: salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós. Pensava ele apenas que Jesus iria fazer um milagre descendo da cruz e possibilitando que eles, os dois também, pudessem descer. Então, Jesus veio a este mundo com um propósito. Temos citado frequentemente Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas mediante a exposição da palavra de Deus, considerando que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. À medida que a pessoa ouve a palavra de Deus e confronta a sua vida, dado que sua consciência o acusa, com as virtudes da pessoa do Senhor Jesus Cristo e do convite que ele faz para libertar a todos da prisão do pecado, como ele disse em certa ocasião: quem serve ao pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E está a nós, então, a condição de reconhecer nossa condição e aí nos chegarmos a Jesus Cristo. Outro versículo muito importante nesse aspecto que estamos falando, que a Bíblia apresenta realmente oportunidade de salvação para todas as pessoas, é quando no versículo 37 do capítulo 6 de Romanos, se diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Todos, não são alguns, todos. E eu quero dizer, inclusive você, prezado ouvinte, quando Deus diz todos, não exclui ninguém. Portanto, Deus não rejeita homem nenhum que venha a Ele em busca de perdão e de salvação. E para concluir, nós temos o livro de Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, quando Deus recomendou ao profeta Ezequiel dizer ao povo: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Era um convite para o povo que andava afastado de Deus, envolvidos com a idolatria, com a feitiçaria, e Deus agora lhes convida e diz que não tem prazer na perdição de ninguém, mas Ele quer que a pessoa se converta e viva para sempre, eternamente, lá no céu com Ele. É o mesmo apelo do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, quando diz: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele.
torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ninguém pode reclamar. Se amanhã se achar no inferno, dizer que Deus me mandou para cá. Deus não manda ninguém para lá. Ele oferece salvação para evitar que o homem caia nesse lugar. Mas se o homem se rebela, se revolta, Deus não vai levar ninguém para o céu obrigado. Ninguém vai ser constrangido a entrar no céu. Só vai se escolher. Saibamos que Jesus declarou que na casa do Pai há muitas moradas. Não há limite de moradas para todos os que quiserem entrar no céu. Aproveite, meu prezado ouvinte. Há, sim, solução para você. Deus realmente o aceita, pode torná-lo de pior no melhor. Foi o que ocorreu com Paulo, quando lhe disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua bondade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aproveite a sua chance, a sua oportunidade.